Já vi que a Ariane vai ficar o número 1 do grupo, né? Pois é. Por isso que eu sou letra M, é melhor. Porque fica lá meio escondida ali. Você se chamar Ariane já corre risco, né? Agora, o ápice, assim, a pessoa que realmente sempre era a última pessoa da fila, era um colega meu do Marista. O nome dele é Zwinglio. Aí Zwinglio realmente sempre vai ser o último número da turma, né? Não tem jeito. Oi, Ariane. Você vai ter mais tempo de. É para ganhar tempo, é para ganhar tempo, na verdade. Quando o Gabriel estiver pronto, pode começar a vir. Certamente. Não, eu estabeleci, né, de antemão que ia seguir para os dois. É a casa minha. Os o 2 e 2 também estavam no mesmo bolo. Os vídeos que eu tenho recebido, eu vi alguns vídeos já, né, que eu consegui ainda responder. E, assim, está ficando muito interessante. Então, na próxima terça-feira, ou na próxima semana de alguma forma, não sei se vai dar tempo de dar toda a matéria hoje, de concluir tudo hoje, né? Provavelmente não. Na terça-feira que vem a gente conclui e na quinta-feira eu já coloco para vocês o eu vejo se na próxima semana eu vou estar de férias aqui do Ministério Público e aí vou ter tempo para preparar o vídeo para vocês. Pronto, então já vi aí que a construção de Weimar já está à disposição. Pode começar então a apresentação. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas de turma. E nós ficamos responsáveis por elaborar a apresentação sobre a Constituição de Weimar. E nosso trabalho foi realizado por mim, Gabriel, Caroline Rodrigues, Lara de Oliveira, Letícia Guerra, Lucas Marinho, Maria Eunice Vital, Pedro Benjamin, Tarcísio Andrade e Yasmin Guerreiro. Pode passar. A República de Weimar, ela foi a primeira república alemã pós-imperialista. Com isso, ela apresentou ideias socialistas e características representativas, democráticas e semipresencialistas, sendo a Constituição de Weimar tendo esse nome pelo fato da república ter sido instituída na cidade de Weimar, na Alemanha. Pode passar, Anderson, fazendo favor. E para a melhor compreensão de todo o contexto, né, que cercou aí a elaboração desse documento, né, foi após a Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão ele foi derrotado e se encontrou bastante fragilizado, né? E devido ao Tratado de Versalhes, os alemães tiveram que como eu posso dizer, tiveram que se reconstruir devido a toda a instabilidade gerada pelas perdas da guerra, tanto na parte econômica, política e social. E nesse cenário, na cidade de Weimar, em novembro de 1918, foi onde elaborou esse documento, que foi promulgado apenas em agosto de 1919, se eu não me engano, 11 de agosto de 1919. Pode passar, Anice. Como já dito, a Constituição ela foi promulgada dia 11 de agosto de 1919 e foi instituída como a primeira Constituição democrática alemã, sendo um dos seus principais pontos, teve como pioneirismo a garantia dos direitos sociais, onde atribuía o dever de garantir esses direitos e proteger o cidadão, deixando nítido a questão da influência do período e das tendências ideológicas políticas a qual cercavam o momento. Pode passar, Anice, fazendo favor. Bom, e como características do documento em si, né, consta que ela foi dividida em 165 artigos e 2 livros. E ela
versava, né, versa, querendo ou não, sobre diversos direitos e o caráter meio que numa forma programática, né? E, querendo ou não, a forma em quais eles estavam dispostos atrapalhou a consolidação de seus objetivos, sendo que ela foi construída sobre toda uma questão popular, né? E buscou muito essa questão da presença da população, né? Da defesa do cidadão. Pode passar, Eunice, fazendo favor. Bom, aí nós temos aí o exemplo da disposição, né? De como estavam organizados os livros e os artigos. O primeiro livro, ele versa sobre a formação do Estado, né, sobre uma perspectiva mais organizacional e administrativa, na qual ele explicava sobre as entidades que constituem a República, como o governo federal, o parlamento e outras instituições. Já o seu segundo livro, né, que era do artigo 109 até o artigo 165, tratava dos direitos fundamentais, no qual o Estado deveria garantir para a população que esses direitos fossem cumpridos, se preocupando com justamente essa relação entre o Estado e o indivíduo. Pode passar, Miss. Pode passar mais um. Bom, e como os impactos, né, causados na época, vê-se a principal questão, né, como já citado anteriormente, toda essa expansão do direito civil, da defesa da população, um ponto importante a se ressaltar foi a garantia da igualdade civil entre marido e mulher e também promoveu a questão dos direitos da criança e do adolescente, que não era algo tão visado na época, né, que, querendo ou não, a Constituição de Weimar trouxe à tona. Ela também foi muito importante para a consolidação da escola de Bauhaus, com a parte das políticas públicas que promoviam a cultura na época. E, além disso, a quantidade de poder atribuída à figura do Reich, né, presente no artigo 49, ela flexibiliza a Constituição no caso de guerra, que foi, querendo ou não, um facilitador para a implementação da ditadura nazista. Pode passar, Miss. Também aí vale salientar que a Constituição de Weimar, ela foi, juntamente com a Constituição mexicana, uma das primeiras a implementar a questão do texto constitucional. E a Constituição também serviu como um laboratório constitucional que resultou em diversos debates acerca do direito público, e esses debates entre diversos estudiosos, juristas, políticos e sociólogos, devido a toda a importância, tanto da Constituição de Weimar, quanto da Constituição mexicana. Pode passar, Miss, fazendo favor. Bom, e como impactos no direito brasileiro, né? Vê-se aí já a questão que serviu de inspiração na questão da abordagem do direito do cidadão. E um ponto importante é que na Constituição de 34, durante o governo Vargas, as características que eram partilhadas tanto da Constituição brasileira quanto a de Weimar na época, é justamente essa questão da positivação dos direitos sociais por parte da política do Estado e de políticas populistas, como a liberação do voto feminino, legalização trabalhista, entre outros que foram implementados no Brasil. Já na Constituição de 88, renovou-se essa questão democrática, né? E as características da social-democracia constitucional se fizeram presentes, principalmente no artigo 5º. E é basicamente isso. Tá ótimo, Gabriel. Alguém do grupo quer complementar, quer fazer alguma observação? Põe, Lara. Boa noite. Dá para me ouvir? Dá, tá ótimo. Boa noite. Só para falar um pouquinho, só sobre o contexto histórico, para acrescentar um pouco na fala de Gabriel,
quando a Primeira Guerra Mundial acaba e o Império... Deixa eu só lhe interromper, porque eu vi que muita gente está aflita por causa dos trabalhos, né? Eu não consegui abrir os vídeos de todos. Então, assim, como precisava baixar, eu vou deixar para baixar em casa, para baixar no meu computador, onde eu vou fazer a edição, né? Então, não se preocupe, eu vou responder. Não precisa mandar de novo, não, porque deu certo. Foi não, Vitor? Não, era só para falar também sobre a questão dos vídeos, é que muitos deles estão enviando no Drive. Então, eles estão mandando com link, estão deixando na descrição, porque o vídeo, às vezes ele fica muito longo pelo formato. Isso. Mas eu tenho acesso. O que eu percebi, por exemplo, que não consegui abrir, aí eu vou mandar um e-mail para oportunizar vocês a enviarem novamente, certo? Se tiver algum problema. Beleza. Desculpe, Lara, só para o pessoal não morrer de coração aí. Tudo bem. Sim, sobre o contexto histórico, né? Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, na França, em Versalhes, vai ser assinado o Tratado de Versalhes, que nesse tratado a Alemanha sofreu consequências muito graves, né? Que deixou ela acabada, assim. Primeiro de tudo, que ele já dizia que a Alemanha era a única culpada pela guerra, e nisso, todas as consequências que podiam haver para distribuir para outros países foram só para ela. A Alemanha teve que dividir, né, devolver, na verdade, uma boa parte do seu território, quase um oitavo do território. E nessa divisão, ela teve ainda que entregar uma passagem para o mar, teve que entregar essa passagem para o mar para a Polônia, e ela ficou geograficamente dividida ao meio. E, além disso, na questão econômica, a Tratado de Versalhes atacou justamente os principais pilares da economia alemã, que já estava muito acabadinha, né? Porque já estava desgastada com a guerra. E com o Tratado de Versalhes, porque ele definiu que a Alemanha tinha que entregar as principais minas de carvão, e mesmo sem ter as principais minas, ainda tem que entregar toneladas de carvão para a Bélgica, Itália e para a França. E o minério era uma dessas principais fontes de economia, então já ficou bem fragilizado. E, além disso, teve também na questão do comércio marítimo, que era também muito forte, um ponto muito bom para a economia alemã. Eles tiveram que entregar os grandes navios de carga, então já foi outra coisa. E não o suficiente, teve que também dar 33 bilhões de dólares, né, o equivalente a 33 bilhões de dólares, para os países vencedores da guerra num período de 30 anos. Como a economia já estava bem assolada, né, isso já foi um agravante muito forte. E aí, com a crise de 29, isso só piorou. E outra coisa, quem assinou o Tratado de Versalhes foi o Partido Social Democrata, que tinha uma vertente socialista. Então, a população da Alemanha ficou com muita raiva, né, pelo tratado ter sido assinado, e por eles terem ficado na situação que eles estavam, eles associavam isso ao partido e à ideologia política do partido. Então, quando vai mais na frente que as ideias fascistas e comunistas começam a surgir, isso já é mais um empurrãozinho assim para eles não quererem o comunismo, negarem ele e tal, e se apoiarem no nazismo. Perfeito. Então você deixou bem claro assim as razões por que a Constituição de Weimar vai ter esses contornos, né? O que mais? Alguma coisa para acrescentar? Alguém mais do grupo? Ou alguma pergunta? Pois não, Lucas? Com licença, professor, você me escuta bem? Sim, está ótimo. Só complementando essa parte que
depois de todas essas coisas que foram acordadas no Tratado de Versalhes, que botava a Alemanha, assim, digamos, para baixo economicamente, todas as pessoas sofreram com isso, todo mundo via aquilo no cotidiano. Aí parece que tudo também que podia dar de errado no momento deu, né? Teve a crise de 29 também para agravar ainda mais a situação econômica. A figura do Hitler, depois ela tem uma ascensão, porque ele se coloca justamente como essa figura totalmente contrária a essa submissão, digamos assim, ao Tratado de Versalhes. Ele se coloca como uma pessoa que não abaixaria a cabeça para isso, que não deixaria isso acontecer na Alemanha, e quando ele sobe ao poder, o artigo 48 da própria Constituição de Weimar dá para ele deixa essa flexibilização de que em determinados momentos assim de estado crítico, alguns direitos eles poderiam ser relevados e poderiam ser vistos por outras óticas. E isso fez com que a ditadura nazista ela fosse estabelecida com maior solidez, né? Era só esse adendo. Olha só que interessante, né? Hitler tinha um modelo, tinha um projeto de poder, né? De uma grande Alemanha, de uma Alemanha, inclusive, com uma pujança econômica, política, militar, em relação a todas as demais nações do mundo. E na sua época, no século XX, a gente já enxergava a Constituição como o diploma normativo fundante do Estado. Por que vocês acham que Hitler não teve tanta preocupação em erigir, em elaborar, em impor uma Constituição que tivesse a cara dele? Pois não, Lucas? Eu acho que é porque como essa Constituição ela já dava margem a essa flexibilização dele poder controlar, era muito mais legítimo para ele perante a sociedade alterar ao seu bel prazer do que ele ter que outorgar uma nova Constituição, impor, rasgar a Constituição antiga. Porque se ele fizesse isso, quebraria um pouco da legitimidade de algumas pessoas que podiam estar assim meio que em cima do muro, ou então não estar concordando tanto com os ideais dele, mas achar que aquilo é o melhor para aquela situação. Aí ficou muito mais conveniente para ele simplesmente usar dessa flexibilização a seu favor do que criar uma nova Constituição. Perfeito. Mas outro fator, além disso, era de que Hitler, na verdade, agia independentemente da lei. Ele era a lei, né? Ele era o Estado, parafraseando Luís XIV. Né? Então, independentemente do que determinasse a Constituição, era ele que determinava, de fato, né, no plano da realidade, o que o direito alemão previa como lícito e ilícito. Certo? Lara, por não. Eu acho também que uma coisa que favoreceu a Hitler era o caráter populista dele, né? Porque tanto a população já estava bem revoltada com o que estava acontecendo e já com um bem-querer maior com as ideias que ele estava trazendo, então isso já foi também um fator para uma maior aceitação da população. Perfeito, Lara. Pois não, Vitor? Não, e é interessante, né, ver a dualidade que a Alemanha viveu, assim, questão de anos, né, de um começo de século XX muito, assim, florescente, né, a Alemanha talvez era o país considerado mais avançado em termos de ciências humanas em geral, e a Constituição de Weimar era basicamente a representação disso, para, em questão, assim, de anos, né, de décadas, virar o país, né, que foi berço talvez do regime, talvez não, do regime mais violento e atroz da história da humanidade. E realmente, como colocaram aqui nos comentários, vou bem a calhar essa aula. No dia de hoje, né? Especificamente no dia de hoje. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu hoje, viu? O cara lá com o nome de bicicleta. Enfim, mas é interessante. E isso nos mostra, né, pessoal, como a nossa análise da história ela é conveniente, é oportuna, ela é útil para a compreensão do que a gente vive hoje. Né? Uma das discussões que surgiram, né, dessa questão de mas tolher nossa liberdade, eu não posso defender um Estado, um partido nazista, eu não posso defender ideais totalitários, né? Onde é que fica a liberdade de expressão, liberdade de tal.
Mas aí eu me lembro, um amigo meu me mandou o que se chama o paradoxo de Karl Popper. Ele diz o seguinte: se a gente permite uma tolerância a regimes intolerantes, a gente termina fazendo com que esses regimes intolerantes eles se sobressaiam e, no final das contas, eles vão ser intolerantes e impor a intolerância. Entende? Então, você defender a tolerância aos intolerantes é você contrariar a própria impossibilidade de intolerância, que é, assim, atentatório à democracia. Certo? Pois não, Maria? Não, professor, só para trazer uma mensagem que acho que é um pouco clichê, né? Que diz assim, se está na mesa 10 pessoas e um nazista senta e as pessoas continuam, então tem 11 nazistas na mesa. É verdade. Exatamente. E esse meu amigo até me disse assim, rapaz, a gente tinha uma revista jurídica, né, no surgimento da internet e tal, e um dos exemplares, um dos volumes dessa revista falava sobre intolerância, né, mas a gente se reportava ao caso, ao Jacques, né, de Zola, o caso Dreyfus, né, e outras essas questões de intolerância como uma coisa muito distante, como uma coisa assim que já ficou no passado, mas a gente precisava retomar para fazer um resgate histórico, tudo. Sinceramente, eu nunca esperaria que no século XXI a gente tivesse o surgimento e assim tivesse eco de maneira tão efusiva pensamentos como os que prevaleceram na Alemanha de Hitler, né? Então, com pesar. E o mais engraçado é que no Brasil tem nazista, né? Porque, assim, o que é que eles vão... A superioridade de que raça, né? Quem é que vai defender a superioridade de si próprio em relação aos demais aqui no Brasil, né? Eu me lembro muito do filme Bacurau, que os brasileiros que estavam envolvidos ali na matança, assim, não, nós brancos, vocês, como assim vocês brancos? Vocês não são brancos coisa nenhuma, né? Vocês não têm nada de europeu, não. Assim, querendo ser alguma coisa, vocês são brasileiros, amigo. Vocês são quase inferiores também, né? Então, enfim, ver como é muito complicado a gente imaginar uma pessoa defender o nazismo aqui no nosso país, né? Um brasileiro defender o nazismo é um negócio surreal. Pois não, Lara? Essa fala que o senhor falou, né, sobre pessoas aqui no Brasil que não tem nada de branco europeu querer defender o nazismo e tal. Eu me lembrei de um caso que foi, eu não lembro o nome dele, nem o que ele é, do governo Bolsonaro, que ele fez um gesto, né, do White Power, e aí o cara, ele mesmo tinha algumas características negroides, né, e ele próprio defendendo isso, coisa que não fazia nem o menor sentido. Ou então, assim, já me disseram que uma das pessoas que estavam fomentando esse debate sobre o nazismo, ele defende o nazismo, né, mas defende também o Estado de Israel. Ou seja, a pessoa sequer coerência tem, né? Não consegue fazer a separação do que é o interesse do Estado de Israel e o interesse do regime nazifascista alemão. Enfim, é uma incoerência generalizada. Mas a gente vive esses tempos e é preciso recorrer à história para compreender o nosso presente, né, pessoal? E a gente faz questão desses resgates justamente por isso. Eu vou só pedir para vocês tirarem a apresentação aí, que aí eu vou voltar aqui à apresentação justamente do período histórico em que a gente parou. Valeu. Vou colocar aqui para vocês. A gente começou exatamente falando do direito brasileiro na República, né, fazendo um passeio aí pelos
primeiros diplomas normativos da nossa República, começando com o Código Penal de 1890, depois a Constituição de 1891, que surgiu em seguida, o Código Civil de 1916, finalmente a gente teria um diploma que reunisse todo o direito civil em um só. E aí a gente chega na Constituição de 1938. Com a Revolução de 30, houve um anseio, houve uma demanda para que o Brasil substituísse aquela Constituição de 1891 e instaurasse um novo período republicano, né? Deixava para trás a República Velha e aí começava a respirar o que é a modernidade. Então, vejo que o modernismo brasileiro, o movimento que faz esse ano 100 anos, né? Ele vai instigar também no âmbito cultural, mas também no âmbito político, no âmbito econômico, a ideia de fazer o Brasil um país com características próprias, um país grande. Esse ideal ele vai ser percebido também no âmbito da Revolução de 30. Só que a Revolução de 30 ela começou a demorar demais para dar esse resultado, para conceder essa Constituição a esse Estado que tinha se estabelecido. Isso por quê? Veja o que define aqui, pessoal, o decreto 19.398 daquele ano, que, de fato, definiu o regime jurídico estabelecido nesse governo provisório. O artigo 1 diz o seguinte: o governo provisório exercerá discricionariamente, em toda a sua plenitude, as funções e atribuições, não só do Poder Executivo, mas também do Poder Legislativo, até que seja eleita a Assembleia Constituinte e se estabeleça uma reorganização constitucional do país. Aí, olha só, o governo provisório conseguia concentrar em suas mãos o poder de executar as leis e o poder de fazer as leis, basicamente, né? Obviamente, esse governo não tinha nenhuma pressa para fazer uma convocação constituinte, não é verdade? Porque se a Constituição ela própria era escrita por esse governo, a Constituição que eu digo é a Constituição real, né? Eu vou correr o risco de perder meu poder, né? Só que houve vários levantes, e a gente pode lembrar a Revolução Constitucionalista de 32 vai justamente lutar para a instauração de uma nova Constituinte, certo? De uma nova Constituinte incumbida da missão de substituir a Constituição de 1891 que regia um outro país, certo? Vejam só, o que ainda diz o decreto 19.398. O Poder Judiciário Federal dos Estados do território do Acre e do Distrito Federal continuará a ser exercido na conformidade das leis em vigor. Ufa, o Judiciário está salvo, né? Com as modificações que vierem a ser adotadas de acordo com a presente lei e as restrições que desta mesma lei decorrerem desde já. Então, até no Judiciário houve interferência por parte desse decreto. Obviamente, urgia o surgimento de uma nova Constituição, certo? E esse mesmo decreto, por exemplo, vedava a apreciação judicial dos atos do governo provisório. Em outras palavras, os atos do governo provisório terminavam assumindo um status de normas constitucionais, né? ou normas supraconstitucionais. Porque até as próprias normas constitucionais elas se submetiam à revisão, à apreciação por parte do governo provisório, contrariando, inclusive, entendimentos do judiciário. Depois desse decreto, a gente ainda teve o Código Eleitoral de 1932, né, que vai já estabelecer os caminhos para o alargamento dos colégios eleitorais, certo? Mas aí o que eu queria efetivamente frisar para vocês era
os aspectos da Constituição que surgiu depois desse levante e dessas demandas, que foi a Constituição de 1934. E por que eu faço esse gancho com o que o grupo apresentou, né? Porque essa Constituição, ela tinha inspiração na Constituição de Weimar. Na verdade, a Constituição mexicana foi pioneira, isso é reconhecido dentro dos constitucionalistas, foi pioneira de encarnar, de incorporar a proteção e defesa dos direitos sociais, né, no âmbito constitucional. Lembrem-se que a primeira Constituição ocidental ela é a Constituição norte-americana, só posteriormente vai ter um capítulo específico, não é um capítulo específico, mas a partir das emendas dos chamados Bill of Rights, os direitos fundamentais terminam tendo assento constitucional. Mas aí se garantia na época, como se garantiu ao longo de todo o século XIX, basicamente a proteção de direitos individuais e direitos ligados à liberdade de locomoção, liberdade de manifestação do pensamento, né? Liberdade de exercício de ofício, etc. E onde é que estavam os direitos sociais, né? O direito à igualdade, a proteção do trabalhador, a proteção da dignidade do trabalho. Isso vai ser percebido justamente a partir da Constituição mexicana e depois das constituições com áreas sociais, como é a própria Constituição de Weimar, certo? A Constituição de 34 brasileira, ela teve inspiração na Constituição de Weimar e, portanto, ela instaurou um país com uma grande similitude a um Estado social. E isso em decorrência da crise do Estado liberal que estava sendo experimentada, pessoal, desde o final do século XIX, certo? O Estado liberal que pretendia dar sustentação ao regime capitalista que se instaurou a partir, principalmente, das revoluções industriais do século XIX, começou a mostrar problemas primeiro porque a questão social apareceu de forma muito dolorosa para os povos que conviveram com esse problema, com os problemas da industrialização, né? Então, a gente vai ver no livro de Direito do Trabalho, crianças, mulheres submetidas a regimes de trabalho de 20 horas no dia, 18 horas no dia, né? Então, pessoas mal viviam, na verdade, apenas para se sustentar. E a proteção a essas pessoas terminou sendo necessária, né? Pelo menos reivindicada. A gente teve vários levantes, vários movimentos no século XIX ainda, com vistas a proceder a uma crítica ao próprio capitalismo que estava se estabelecendo naquela época. E a gente teve, também no século XX, logo no início do século XX, vários, não apenas a eclosão da guerra, que teve um impacto, obviamente, muito significativo na civilização ocidental, mas também sobre, a partir do que foi vivenciado com a crise da Bolsa de Nova York, né, a quebradeira do sistema financeiro e bancário e econômico, né, de investimentos, de recursos mesmo, em todo o mundo, certo? Então, a gente terminou tendo que vivenciar na marra os problemas do capitalismo que tinha a versão do capitalismo que tinha prevalecido com as revoluções industriais. Então é preciso ter uma nova feição, né? E a Constituição de 34 e a Constituição de Weimar e posteriormente a Constituição de 34 brasileira vão tentar incorporar esses novos elementos sociais ao seu texto. Então a gente vai ter, por exemplo, uma substituição daquela preocupação excessiva com os direitos civis de primeira geração, de primeira dimensão, né, os direitos de liberdade, que satisfaziam muito mais ao indivíduo do que à coletividade, para incorporar os direitos sociais e, no caso da Constituição de 34, o chamado corporativismo. E o que é que consistia esse corporativismo, pessoal?
houve um reconhecimento de representatividade de setores diversos da economia do Brasil, né, nas decisões que iriam ditar os destinos do país. Vejam aqui, por exemplo, no artigo 23. O artigo 23 da Constituição de 1934 determina que a Câmara é composta de representantes do povo, eleitos mediante sistema proporcional, sufrágio universal, igual e direto, e de representantes eleitos pelas organizações profissionais na forma que ela indicar. Então, não era só o povo que definia os seus representantes no parlamento, mas as organizações profissionais também tinham um condão de fazer essas indicações, certo? E como é que se dava essas indicações, né? Como é que se dava essa distribuição? O parágrafo 3º do mesmo artigo diz: os deputados das profissões serão eleitos na forma da lei ordinária por sufrágio indireto das associações profissionais compreendidas para esse efeito e com os grupos afins respectivos, nas 4 divisões seguintes. Então, tinha um grupo de lavoura e pecuária, outro grupo de indústria, outro comércio e transportes e, por fim, profissões liberais e funcionários públicos. Cada um desses grupos fazia indicações para compor a Câmara dos Deputados, por exemplo, certo? Eu vejo que coisa louca. É o corporativismo sendo realmente levado às últimas consequências. Como vocês já afirmaram, o grupo que apresentou agora há pouco, a Constituição de Weimar ela foi um marco para o movimento constitucionalista que vai agregar aos tradicionais direitos de primeira geração, os direitos de liberdade, direitos sociais, certo? Por outro lado, o lado negativo da Constituição de Weimar e que terminou respingando na nossa Constituição é a centralização do poder nas mãos do Reich, né, do presidente do Reich. E, de alguma forma, a Constituição brasileira ela termina padecendo desse problema também, certo? Mas vejam outros méritos. Há um reconhecimento pela primeira vez do voto secreto das mulheres, do voto das mulheres, né, nessa Constituição. Ela vai ter assento constitucional pela primeira vez agora, na Constituição 34, né, o voto feminino, e a criação da Justiça do Trabalho. Essa foi também a primeira Constituição a estabelecer a regulação da ordem econômica e ter uma seção específica que tratava do Ministério Público, que a gente viu na aula passada, que a única menção que se fazia na Constituição de 1891 ao Ministério Público era que os ministros supremos, um deles seria o procurador, vamos dizer assim, o representante maior, né, do Ministério Público, certo? Bom, a Constituição de 34, né, vocês devem imaginar, não satisfazia muito os interesses de Vargas, que já estava meio que acostumado até o seu surgimento a exercer o seu governo de forma sem muitos limites, né? E aí o próprio Vargas vai dizer, não, vamos fazer uma Constituição que seja da cara do meu governo. E aí ele vai colher agora inspiração não mais na Alemanha, mas na Polônia. Né? Então, ele vai, da mesma forma como a gente tem a vinculação da Constituição de 34 com a Constituição de Weimar, a gente vai ter a Constituição de 37 muito vinculada à chamada Constituição polonesa ou polaca, né? E por isso foi constituída, foi conhecida por essa denominação. De todo modo, como boa Constituição, né, como bom retrato de Constituição, há uma preocupação formal com a legitimidade democrática. Essa Constituição de 37, ela previa a realização de plebiscitos vários, né, para efetivar ou possibilitar o exercício do poder especificamente pelo povo, propriamente pelo povo, certo? Mas a gente deve lembrar também que o regime de Hugo Chávez na Venezuela
que não se pode dizer assim absolutamente isento de qualquer crítica, principalmente em relação às práticas democráticas, ele previa muito frequentemente a realização de plebiscitos. Então, por exemplo, em algumas votações em que Chaves não teve seus interesses chancelados pela população, ele já convocava um plebiscito logo após, né, para até conseguir efetivamente o que queria, né? E como é que se dava essa preocupação formal? Simplesmente a previsão de plebiscitos, né? Mas a realidade era bem diversa. Veja aqui o que é que dizia o artigo 12. O presidente da República pode ser autorizado pelo Parlamento a expedir decretos-leis mediante as condições e nos limites fixados pela auto-autorização. Aí você vai dizer, não, professor, tem o decreto-lei, né, que realmente era um decreto presidencial com força de lei, né, é uma medida provisória turbinada, mas ele pode ser, ele tem que ser autorizado pelo parlamento. Ah, que bom, ainda bem que isso acontece, esse controle, né? Só que a gente tem que relembrar que essa Constituição de 1937 ela foi outorgada por Getúlio Vargas, ou seja, ela não passou pelo crivo de uma Assembleia Constituinte, justamente porque o parlamento ficou impraticável, certo? Ele não exercia sua função mais. E, com isso, o presidente da República, aí sim, teve uma liberdade quase que absoluta em relação à produção normativa. Mas vamos prosseguir. O artigo 177 da Constituição de 37 diz o seguinte: dentro do prazo de 60 dias, a contar da data dessa Constituição, poderão ser aposentados ou reformados, de acordo com a legislação em vigor, que era o próprio governo que fazia, os funcionários civis e militares cujo afastamento se impuser. E olha só que pérola, a juízo exclusivo do governo, no interesse do serviço público ou por conveniência do regime. Faça uma crítica que você vai perder o seu cargo, né? A sua profissão no âmbito da administração pública, certo? Então, até agora, sim, liberdade zero, né? Enquanto não se reunir o Parlamento Nacional, que conveniente que eles não se reúnem. O presidente da República. O presidente da República terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias da competência legislativa da União. Todas. Inclusive direito penal, né, que sempre foi um tabu, né, um fetiche, assim, olha, direito penal não pode ser um decreto que vai fazer. Não um decreto-lei, como a gente vai estudar daqui a pouquinho. O decreto-lei que institui o Código Penal é um decreto-lei, não é uma lei votada no parlamento, certo? E o artigo 96, parágrafo único. No caso de se declarar a inconstitucionalidade de uma lei que ajuiza o presidente da República, e só um adendo aqui, voltando a 180, aliás, ao 177, pode aposentar servidores civis e militares cujo afastamento se impuser a juízo do governo. O que o governo vai dizer? Não, eu acho que ele cometeu uma falta, enfim, pode ter uma justificativa ou não. Ele apenas pode alegar esse interesse do serviço público, conveniência do regime. Quem faz crítica ao regime não é inconveniente com o regime. Então, era a liberdade de manifestação do pensamento, obviamente, estava aí ameaçada. Mas essa pérola aqui do artigo 96, parágrafo único, eu tenho que falar para vocês. No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que ajuize o presidente da República seja necessária ao bem-estar do povo, a promoção ou defesa do interesse nacional de alta monta, poderá o presidente da República submetê-la novamente ao exame do parlamento. Se este a confirmar por 2 terços de votos em cada uma das câmaras, ficará sem efeito a decisão do tribunal. Veja, pessoal, que o governo poderia determinar a revogação da eficácia de uma decisão judicial. Uma decisão judicial que declarasse a inconstitucionalidade de uma lei. Então, o presidente pega essa rejeição que vai contrariar seus interesses, submete ao exame do parlamento e o parlamento pode confirmar aquela lei e, portanto, desconstituir a força
de eficácia da decisão judicial. Olha que coisa grave, né? Bom, como eu coloquei aí, o autoritarismo marcante, decretos-leis, aposentadorias e compulsões de servidores públicos, leis constitucionais, que eram leis que tinham o condão de disciplinar matérias tipicamente constitucionais, né? A Constituição 37 vai prever a unidade sindical, e ela teve uma razão de ser, a de possibilitar um maior controle por parte do Executivo sobre os sindicatos, né? Então, imagine se tivesse 2, 3 sindicatos da mesma categoria. Esses sindicatos poderiam se fortalecer, porque desde que fossem unidos, ou representar um perigo de instabilidade, que era a última coisa que Getúlio Vargas queria ver aqui no país, né? Claro, que uma instabilidade forjada pelo exercício do seu poder. E também determinou a criação da CLT e do salário mínimo naquele período. Ok? Logo após a Constituição 37, pessoal, até para ratificar aquilo que a gente já colocou, houve uma profusão de códigos, né? A gente já colocou, já em introdução, não sei se você se recorda, mas quando a gente foi estudar as fontes do direito, a gente diz, olha, na norma jurídica, né? Existem normas codificadas, normas consolidadas, normas esparsas, né? Leis esparsas, extravagâncias, etc. Mas a mais difícil de construir são os códigos, são as leis codificadas. Por quê? Porque geralmente o código encerra uma quantidade muito grande de matérias, de assuntos. Por exemplo, o Código Civil, já falei para vocês, disciplina direitos reais, obrigacionais, contratuais, família, sucessões, né? Só aí vocês já vão cansando. E haver um entendimento em torno de matérias tão díspares e tão disseminadas no nosso dia a dia, é muito difícil, é muito complicado. Por isso que vocês vão observar que, mais das vezes, as leis mais pujantes de regimes de menor abertura democrática são incorporadas em códigos, são tornadas vigentes a partir de códigos. É dessa época o Código de Processo Civil de 39, que depois vai ser substituído pelo de 73, também em uma era de uma época de diminuição do próprio exercício democrático, né? O Código Penal de 1940, que ainda está em vigor no país, houve uma reforma na sua parte geral, mas na década de 80, também num regime de exceção, né, num regime ditatorial. O Código de Processo Penal de 1941, também em vigor. O Código Eleitoral de 1945, que vai ser substituído, por sua vez, pelo Código Eleitoral da década de 60, já no regime civil-militar, certo? Então, todas essas codificações mostram como era um ambiente propício, né, para a eclosão de diplomas que fossem atingir as mais diversas matérias e esse controle que era exercido sobre esses códigos pelo próprio presidente da República. Porque o Código Penal, o processo penal, é tudo decreto-lei, certo? Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Olha só que interessante, só um adendo. O Código de Processo Civil de 39, ele teve um mérito, porque até então as leis processuais civis, elas dependiam de cada estado, de cada província, né? Então, imagine, tinha o Código de Processo Civil do Rio Grande do Norte, o Código de Processo Civil da Paraíba, e o Código de Processo Civil de 39 não, vai reunir os dispositivos mais importantes, né? Para que essa aplicação se desse em todo o país, certo? De forma unificada, ok? E o Código Penal de 1940 tem
que é o atual, né? Vocês devem se lembrar da topografia do Código Criminal do Império e do Código Penal de 1890. Lembram? E a gente falou que a topografia, ela diz muito a respeito dos valores que são incorporados naquele Código Penal. Deve se lembrar que no Código Criminal do Império, o primeiro título era destinado a quê? A disciplinar os crimes em espécie que atentam contra a independência, em outras palavras, certo? O Código Penal de 1890, o primeiro capítulo tratava dos crimes que eram cometidos contra a República, certo? Então, vejam, é como se aquilo que fosse mais importante já fosse colocado logo no início. O nosso Código Penal, ele, que está em vigor até hoje, a parte especial, né? Porque a parte geral foi modificada significativamente na década de 80, início da década de 80. Qual é o primeiro título que a gente vai encontrar no Código Penal, na parte geral do Código Penal vigente? São os tipos penais dos crimes contra a pessoa, certo? Então, beleza. A pessoa é um valor importante, é um dos mais importantes, né? O segundo lugar, logo depois da pessoa, vem os crimes contra, adivinhem? O que é importante? Crimes contra o patrimônio, né? Então, depois vem crimes contra os costumes, contra a família, contra a administração pública, mas, vejam, é como se o Código Penal, ele demonstrasse o apego e o valor que dava à propriedade, certo? A tal ponto, pessoal, para vocês terem uma ideia, é mais temerário, né? A sanção penal ela é maior se você furtar um celular de uma pessoa do que se você furar o olho daquela pessoa, né? Para vocês terem ideia de como há uma discrepância de valoração de fatos. Claro que numa época tinha sua justificativa, mas nos dias de hoje a gente não tem mais como conviver com esse tipo com essa escala de valores tal qual colocado no Código Penal de 1940, certo? Dessa época também o Código de Processo Penal de 1951, como eu disse, e o Código Eleitoral que vai substituir aquele Código Eleitoral que a gente falou logo no início dessa exposição, certo? Código Eleitoral de 1932, como eu coloquei aí, ok? Tranquilo? Alguma dúvida? A gente tem aqui os últimos 15 minutos, que é justamente no período do pós-guerra, e por isso já vou passar a palavra para a Ariane concluir a nossa aula com a sua exposição. Pois não, Ariane? Boa noite, professor. Boa noite. Maria Clara, pode apresentar, por favor? Posso sim. Vou olhar aqui. Olá, pessoal, né? Boa noite a todos. O nosso grupo é composto por mim, Ariane Coutinho, Débora Keila, Hudson Salles, Yasmin Bezerra, Jéssica Tainá, Karen Giovana, Laura Lavínia e Maria Clara. E a gente ficou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou começando dando uma pequena introdução da contextualização histórica, e aqui a gente traz que essas discussões, né, a respeito
da determinação dos ideais valores dos direitos humanos, ela vem se apresentando ao decorrer, né, da história antiga, e ela era, sim, um objeto de debate dentro dos círculos religiosos e culturais. E a gente tem um exemplo, que é o Cilindro de Ciro, né, o Grande, o rei da Pérsia, que foi um dos primeiros registros assim, que pode ser considerado como uma declaração dos direitos. O iluminismo, né, ele também vai ter uma grande influência na adoção de diversos documentos que visavam a garantia dos direitos, né, através dos filósofos europeus, né, com as teorias da lei natural, e eles vão influenciar a Declaração dos Direitos de 1689, da Inglaterra, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 da França e a Carta dos Direitos de 1791 dos Estados Unidos. Bom, a gente traz aqui os aliados, né, que eles adotaram as chamadas 4 liberdades. Os aliados nada mais eram que, após, né, a Declaração de 1942, eles foram chamados das Nações Unidas, e eles, durante a Segunda Guerra Mundial, eles adotaram as 4 liberdades, né, em inglês conhecida como Four Freedom Speech, que são os 4 objetivos estabelecidos pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que ele era um advogado político norte-americano, né, obviamente. E essas 4 liberdades defendidas, elas objetivavam a liberdade de expressão, liberdade religiosa, de viver sem penúria e liberdade de viver sem medo. E elas foram, né, expostas no seu discurso, né, 11 meses antes da declaração da guerra dos Estados Unidos ao Japão. E esse conceito ele vai influenciar também a redação da Carta das Nações Unidas e também diretamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que após a morte de Roosevelt, através da intervenção da sua viúva, né, Eleanor, que presidiu também o comitê da redação da declaração, esse conceito vai ser introduzido. Quando se tornou de conhecimento geral, né, pós-guerra, esse cenário pós-guerra mundial, esse declínio da Alemanha nazista foi tomado conhecimento todas as ações que foram efetuadas durante a Alemanha nazista. Após isso, foi verificado que havia um consenso, né, dentro da comunidade mundial que a Carta das Nações Unidas, ela não teria definido, né, propriamente dito, suficientemente, né, todos os direitos que deveria. E assim eles acharam que se fazia necessário uma declaração para melhor especificar, né, os direitos individuais, e ela foi elaborada por representantes de diversas origens, né, jurídicas, culturais, em toda a região do mundo. E ela foi proclamada, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, em 10 de dezembro de 1948, né, por meio da Resolução 217A3. E uma curiosidade também que às vezes confundem, é que a declaração ela não tem um caráter de tratado, apesar de influenciar vários tratados, ela não tem um caráter de tratado, ela é mais uma recomendação das Nações Unidas, a todos os países que a adotam, né, que fazem parte das Nações Unidas. E ela também é considerada a interpretação mais autêntica dos direitos humanos, e ela foi traduzida em mais de 500 idiomas, desde sua criação, e é o documento mais traduzido do mundo. E ela inspirou diversas constituições dos estados e democracias recentemente. Aqui a gente vai trazer alguns agentes, né, principais, alguns nomes principais, como Eleanor, que a gente já falou, a viúva, né, de Roosevelt, que ela, além de trazer os seus princípios, né, tratados pelo seu marido, ela foi a presidente da comissão e ela formou um grupo com renomados políticos, diplomatas, juristas, advogados e ativistas, tendo, por exemplo, um ativista de Taiwan, do Reino Unido, diplomata soviético, jurista do Canadá, diversas partes do mundo. E depois desse comitê, né, foi elaborado, que eles finalizaram o trabalho, a declaração foi levada para ser aprovada pelos países membros, né, da ONU, e após, né, a ratificação do documento, com a resolução 217, que foi emitida durante a Assembleia Geral, as 58 delegações votaram, 48 foram a favor, 8 se abstiveram e 2 não votaram. E os objetivos, né? Os objetivos
são os objetivos ela traz principalmente no seu preâmbulo, que ela já traz esse texto que está aí para vocês, né? Como ideal comum ser atingido por todos os povos de todas as nações, com o objetivo de cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito aos direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressistas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sobre a sua jurisdição. Ela tinha esse caráter universalista, né, que trazia a defensão dos direitos individuais, né. Apresentando um pouco mais do conteúdo, ela é composta por 30 artigos, né, e ela descreve como o seu objetivo principal, né, como ela foi determinada, ela descreve os direitos e as liberdades mais efetivamente do que a Carta. Certo? Ele traz os direitos e as liberdades considerados basilares para qualquer indivíduo, né? Que ele possa ter dignidade e que é intrínseca a todo ser humano. Os direitos e as liberdades que são expressas, elas podem ser divididas em duas partes, né? A primeira, né? A primeira são os direitos civis e políticos, né? Que são os direitos de primeira ordem. E a segunda, são os direitos de segunda ordem, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, que, segundo a autora Flávia Piocevan, ela considera que o primeiro grupo é composto do artigo 3º ao 21 e o segundo do 22 ao 28. Ela também, segundo ela também quis, após a Segunda Guerra, teve muita aproximação entre os ideais liberais e as questões sociais, que causou, né, uma fusão entre a liberdade inerente ao liberalismo e a igualdade nas ideias marxistas e leninistas. Pronto. Esses dois elementos, né, passaram a ser relacionados, né, de modo que a liberdade ela seria efetivamente alcançada quando essa igualdade ela fosse garantida. E não poderia ser possível alcançar essa igualdade se não tivesse a liberdade. E os direitos, né, e liberdades expressos, eles não podem ser discutidos separadamente, né? E não fazia um sentido declarar uma hierarquia entre eles. Para, né, você conseguir, para realmente justificar essa unicidade entre esses direitos estabelecidos como fundamentais, a Conferência de Viena, de 1993, ela vai colocar as características básicas dos direitos humanos, que são a universalidade, indivisibilidade, interdependência e interrelacionamento, né, entre esses direitos postos na Declaração Universal. Aqui são alguns artigos, né? O artigo 3º, né? Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal e igualdade formal, no artigo 7º, que todos são iguais perante a lei, sem a distinção, têm direito igual à proteção à lei, todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole presente declaração, contra qualquer indiciamento e a tal discriminação. Ou seja, aqui ela estabelece o direito à liberdade e à igualdade, que uma é interdependente da outra. Pronto. Também estão presentes algumas proibições no seu conteúdo, que ninguém pode ser arbitrariamente preso, nem detido ou exilado. Também não será submetido à tortura, nem um tratamento castigo cruel, desumano ou degradante. Não será mantido à escravidão ou servidão. O tráfico dos escravos serão proibidos em todas as suas formas e ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio, na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Pronto. No âmbito das liberdades, ela garante o direito à liberdade de pensamento, consciência, religião, locomoção, expressão, opção pelo casamento, voto, reunião e associação política, entre outras. Isso aqui é um pouco sobre o conteúdo geral dos 30 artigos da Declaração Universal.
mais alguns direitos, participação política e acesso às funções públicas, presunção da inocência, julgamento público e ampla defesa, Constituição e proteção da família, mudança de nacionalidade com asilo com ressalva, propriedade, personalidade jurídica. Alguns dos direitos sociais, econômicos e culturais também são salvaguardados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pode passar, Maria Clara, que a gente está com pouco tempo. Pronto, agora as implicações no direito brasileiro. Nós estávamos aqui no Brasil, né, com o fim da Segunda Guerra, foi estabelecido em 46 a Constituição, né, a Constituição de 46, que vai voltando a ser observado alguns direitos e garantias aqui no Brasil, porém, ainda não de forma ampla, não de forma de uma forma ainda tímida, mas ainda assegurava algumas garantias que antes foram suspendidas justamente por causa da Segunda Guerra Mundial. Aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que vem em 1948, reforçar o direito a essas garantias e liberdades, ainda bem pouco estabelecidas, ainda pouco privadas, porém, em 1964, né, nós sabemos muito bem o que aconteceu aqui no Brasil, o golpe militar, onde vários direitos, quase todos eles vão ser suprimidos, inclusive, né, o direito de ir e vir, estava previsto na Constituição de 46 e também confirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porém, após, né, todo esse episódio de 1964, né, do golpe militar, nós tivemos, felizmente, a Constituição de 1988, que vai ser já promulgada, né, vai ser construída com base também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, uma Constituição cidadã que faz a observância dos direitos declarados na Declaração Universal. Pronto, aqui ela se faz presente principalmente, né, considerando no artigo 1º e 5º da Constituição Federal de 88, que são os princípios e garantias fundamentais dos direitos humanos, ainda a desrespeito das garantias, afrontando a Carta Magna, que consequentemente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a ratificação pelo Brasil da Declaração Universal em 10/12/48, influenciou profundamente a promulgação da Constituição Federal, né, foi anterior à Constituição. Pode passar. Pronto, o reflexo social. Já tô com a garganta seca, peraí. Imagine o professor que fala 2 horários direto. Pois é. E o calor também. Apesar, né, dela difundir essa ideia de universalidade, né, da dignidade humana, igualdade, liberdade, justiça, ela tem um reflexo que é perceptível e a gente vê que tem uma grande diferença ainda com a realidade, né? Se a gente for observar em vários países, né, como o Brasil também, que segundo ela e Eco Castilho, a ineficiência do Estado em garantir serviços públicos de qualidade e a elevada desigualdade social no Brasil levam a uma percepção de escassez dos direitos por parte da população. Apesar da declaração desses direitos, a gente tem que observar também a observância deles, né, a efetividade no reflexo social mesmo, dentro da sociedade. A gente tem os nossos direitos declarados, mas nós temos que observar se eles estão sendo de fato assegurados. E nós temos também, se nós formos observarmos o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, contextualizando hoje em dia no Brasil, nós podemos perceber que vários direitos estão sendo infringidos e uma das importâncias, né, de conhecer esse conteúdo da Declaração da Constituição é poder justamente reivindicar os nossos direitos, primeiramente isso, ter consciência do poder social que tem essa declaração e tomar ela como um real base da nossa realidade. Muito bem. As referências.
Alguém do grupo quer fazer alguma complementação? Ok, só fazendo assim um apanhado do que vocês falaram, né, do que a Ellen falou. Pois não, Vitor? Não, primeiramente eu vou elogiar não só esse grupo, mas todos os grupos dos trabalhos, né? Foram muito bem apresentados. Eu não vou mentir que eu, como aluno, eu senti um pouco da falta da câmera ligada, né? Mas eu fico meio solitário aqui, só eu. Mas eu entendo também, entendo vocês, tá? De não querer ligar a câmera. Eu mesmo, de vez em quando, eu não quero ligar a câmera também, não. Então eu entendo totalmente. Mas, assim, os trabalhos foram muito bem apresentados também, muito bem descritos. O pessoal realmente foi na veia histórica, que também relacionou sempre com o direito brasileiro, até mesmo quando a relação ela não era tão direta assim, então isso eu gostei bastante. E é isso, né? Hoje foram realmente dois grupos que trouxeram instrumentos que são importantes. A gente viu como ele é importante, ironicamente, hoje, né? Cair esses dois documentos tão importantes Olha, eu no não dia tenho de nada hoje. a ver com isso. Para deixar bem claro aqui que foi o acaso. Lembrando que Constituição de Weimar essa semana passada, né? Os alunos já pediram, o pessoal já pediu. O grupo vai falar, Então, né, ainda mais a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que também para mim eu gosto muito, porque eu sou um apreciador do direito internacional, e isso é um marco no direito internacional moderno. Então, aí é um gostinho do que vocês vão ver também mais à frente com o direito internacional, né, essa questão do que é a declaração, que ela pode ser de um caráter recomendatório, do que não é. Eu já estou estendendo demais, assim. Mais uma vez eu dou os parabéns, né? Todos os trabalhos muito bem apresentados, muito bem feitos graficamente também, os slides muito bonitos. É importante isso aí também, ainda mais no ensino remoto, que às vezes a gente vê a característica do grupo, a expressão do grupo está ali. Então é isso, gente. Parabéns pelos trabalhos desse semestre e parabéns pelo grupo agora, pelos dois grupos de hoje, pela apresentação, foram muito boas. Vou aqui assinar embaixo do que o Vitor falou, só fazer um apanhado do que vocês falaram agora, do que ele falou, defendeu em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro, a participação de Eleanor Roosevelt na elaboração dessa norma, desse diploma, né, dessa declaração, foi determinante para vocês verem, é uma coisa pequena, mas em vez de ser Declaração Universal dos Direitos do Homem, optou-se por Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Porque para não ser só do homem, né, contra a posição da mulher, certo? Outra questão, muito se diz, mas a declaração é uma recomendação, assim, a gente pode fazer, pode não fazer. Por que vocês acham que, mesmo não tendo um caráter vinculante, a Declaração Universal teve tanta repercussão, tanto acolhimento por parte das nações ocidentais? O pessoal já está assistindo BBB uma hora dessa, né? Saber quem vai ser eliminado, etc. Bom, na verdade, a Declaração Universal ela impõe ao país, né, às nações, a pressão, né, de acolher ou de incorporar as suas normas. E isso acontece naturalmente. Vejam que muitas das normas que foram, em princípio, colocadas lá na Declaração Universal terminam sendo incorporadas pelas constituições dos países. Vocês deram um exemplo disso aqui, né? A Constituição de 1946, a Constituição de 88, né? Então, vai realmente ter essa contaminação positiva, né? E vários dispositivos dessa declaração terminaram sendo objeto de aprofundamento, de melhor regulação em tratados, efetivamente. E esses têm caráter vinculante, desde que firmados pelos países signatários. Pois não, Ariane? Tanto que no direito internacional, né, a declaração ela é considerada uma norma jus cogens, né? Ela tem influência direta. Perfeito, é exatamente isso. Pessoal, alguma outra dúvida? Então, vou encerrar aqui a gravação.